Todos sejam muito bem-vindos a mais uma live. Deixa eu ajustar aqui. Hoje nós estamos profissionais, gente. Olha isso aqui: iluminação e tripé. Então hoje, ó, não vou precisar ficar ajustando o celular, não vou precisar. E hoje também a imagem de fundo não vai ficar me enganando, porque toda segunda-feira essa imagem de fundo fica me enganando. Deixa eu já mostrar aqui pra vocês. Ó. Eu e Pastor Wallace hoje. Vai ser bênção demais. Gente, falem pra mim se vocês estão me ouvindo bem, se a imagem tá boa, tá legal, se a iluminação tá boa. Eu vou mostrar pra vocês os 3 níveis de iluminação, né? Esse aqui que é natural, sem iluminação nenhuma. Esse aqui que é um pouquinho só. Esse aqui que é mais ou menos. Esse aqui que é bem forte. Falem pra mim qual que fica melhor. Vamos ver a galera que tá entrando aqui. Deixa eu... Boa noite, Lu, boa noite, Clara, boa noite, Pastor Wallace já chegou. Muito bom, gente, vai ser um tempo precioso, tenho certeza. Deixa eu mandar live aqui para todo mundo, avisando que nós estamos ao vivo. Compartilhe a live, você também. Aqui, mandar live para todo mundo. Hoje recebendo o Pastor Wallace, da Igreja Além do Véu, aqui de Santo André. Vai ser muito bom, vai ser um tempo precioso, tenho certeza disso. Então, por favor, gente, compartilha essa live aí com geral, que vai ser top demais. Me falem se o microfone tá com algum ruído, se tá normal. Por favor. Deixa eu ver aqui as horas, 8h03. Deixar mais 2 minutinhos aí pro pessoal entrando, aproveitar que eu acabei de compartilhar. Então, tomar uma aguinha aqui. Hoje eu comecei a sentir um pouquinho da garganta raspando, essa mudança de tempo, né? Então, tô tomando aqui bastante água pra hidratar mesmo. Muito bom, muito bom. Vai ser muito bom, gente. Tenho certeza disso. E me falem se vocês estão acompanhando as outras lives, o que vocês estão achando. Semana passada eu tava aqui com a Carol Pitarelli, muito querida pra mim, uma amiga que o Senhor me deu. Gosto muito dela. Deixa eu ver aqui. Bom, são 8h04. Espera mais um minutinho e aí eu já solicito aqui pro pastor Wallace entrar. Deixa eu ajustar aqui. Hoje a imagem de fundo não vai sair. Bom, assim espero. Pelo menos eu acho que não vai sair. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Vai ser precioso esse tempo. Boa noite, Eduarda. Seja bem-vinda. O pessoal vai entrando aqui. Bom, deixa eu já solicitar aqui. E aí, Nicolas? Você tá bom? Acho que eu não te ouço, hein? Você me ouve? Deixa eu ver se sou eu aqui. Tá me ouvindo agora? Nossa, eu não te ouço. Agora te ouço. Tô te Tá me ouvindo? ouvindo. Tô te ouvindo. E você me ouve? Ouço. Ah, que bom, então. Legal. Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E Beleza. aí, meu amigo? Muito, muito bom estar aqui com você nessa noite. Muito feliz, de verdade, meu coração tá muito feliz.
Prazer Me sinto todo meu, muito cara. Obrigado pelo honrado. convite aí. Espero que a gente possa contribuir com algo aí para quem tá assistindo a gente. Amém, em nome de Jesus, com certeza. Esse é um tempo muito bom, é um tema que o Senhor pôs no meu coração e eu não conseguia ver outra pessoa, quando eu pensei nesse tema, quando o Senhor me deu esse tema, eu não conseguia ver outra pessoa, não fosse você. E aí eu falei, vou arriscar. Legal, legal. E aqui estamos, graças a Deus. Vamos pra Deus é muito cima. bom. A Tá galera aqui tá para Santo entrando André ou aí, né? tá no litoral? Não, eu tô em Santo André. Santo André, moro aqui na Vila Gilda, bem pertinho aqui. Ah, sim, sei, muito bom. Bem pertinho da igreja, né? A igreja era mais perto ainda, né, da minha casa. Agora a gente mudou para o centro. A igreja, né, mudou para o centro ali de Santo André, mas Uhum. ainda assim é bem pertinho. Daqui para a igreja, sei lá, 10 minutinhos eu tô lá. Sem Muito trânsito, bom. óbvio, né? Dia de quarta-feira fica muito tumultuado aqui, meu Deus do céu. Você pega a Pereira Barreto? Não, cara, eu vou pela Portugal. Eu Hum, vou pela bem Portugal melhor. porque é melhor, que a Pereira ainda é pior ainda do que a Portugal, né? Algumas vezes a gente tinha que dar uma cortadinha ali por dentro de alguns bairros ali, mas no geral vai bem. O problema é a quarta-feira, né? Quarta-feira é sempre um desafio, ainda mais quando tem algum convidado, né, de fora lá na igreja, então o trânsito dá uma engarrafada. Sim. E eu vejo lá, às vezes, quando eu tô saindo do serviço, eu passo de ônibus lá em Ah, frente você perto da passa por igreja, ali? né? Passo. Aí Legal. tá um trânsito. Aí eu falo assim, olha, gente, isso aqui nem tinha trânsito. Mas é tão bom ver que o trânsito não é por algo fútil, né, pastor? É porque o pessoal tá Sim, indo pra igreja, entrando na igreja, saindo da igreja. Muito bom. graças a Deus, Deus tem trazido muitas pessoas ali, tem tido encontros com Deus, né? Salvação naquele lugar. Tem sido um tempo preciosíssimo o que nós temos vivido ali como igreja, né? E não dá para explicar, Nicolas, de verdade. Se eu tentasse, na verdade, explicar para você o que a gente está vivendo, faltaria palavras, na verdade. É só a graça do Senhor mesmo para resumir o que a gente está vivendo. Eu imagino. Eu, eu lembro que, além do véu, eu conheci porque eu era de um ministério aqui na Perimetral, chamado Comunidade Cristã Paz e Vida. Aham, Nós congregamos lá por um tempo, né? E, e aí tinha um louvor específico da Além do Véu que eu ouvia muito, da banda, né? Além do Véu, que aham. era Nasci para Vencer. Nasci para vencer. E aí eu ouvi essa música. E aí o pastor falou assim, gente, na semana que vem, no domingo, a banda Além do Véu vai estar aqui com a gente. Nossa, eu fiquei doida e nós fomos. E aí foi lá que eu conheci o pastor Davis Legal. cantando. Aí depois eu vi que tinha um ministério. Aí, uns anos depois, né? Eu vi que tinha um ministério, tinha aberto um ministério aqui em Santo André. Aí eu falei, caramba, será que é o mesmo pastor? E É, aí hoje o pastor era. Davis não está mais saindo, né? Muito assim, agendas muito específicas que ele vai. Hoje a demanda, né, para ele, né, a responsabilidade de ter uma igreja, né, como Além do Véu de Santo André exige muito, né? Tempo, dedicação. Então Sim. ele hoje está mais focado realmente na igreja local. E é uma igreja que é muito querida, né? Aqui, principalmente aqui na cidade, se fala muito bem. Às vezes a gente não tem dimensão de às vezes como que tá, né? A questão da igreja, mas é uma igreja muito bem falada. Eu mesmo, em vários lugares que eu vou, que se entra em assunto de igreja, o pessoal sempre comenta da Além do Véu. Que legal. Então é um ministério que é um ministério relevante, né, aqui na cidade. Legal, Nicolas. Bom ouvir isso, né, de você e ter esse feedback. A gente
De verdade, tudo que a gente tem implantado, né, como igreja, não é para ter um resultado de, como é que eu vou dizer? A gente não quer ser intencional para ter essa fala das pessoas, né? Vocês são relevantes e tudo. Eu acho que tudo que a gente tem feito e plantado, a nossa ideia e a nossa intencionalidade realmente abre aspas aí, tá? É ser relevante no inferno realmente, né? A gente quer que não a placa da igreja, né, mas o evangelho de Jesus ele precisa ser conhecido por aqueles que nunca entrariam em uma igreja, nunca ouviriam falar de Jesus, mas a gente tem entendido que pregar um evangelho simples, porém dedicado e verdadeiro, tem sido hoje um grande segredo para você atrair e conquistar e apresentar, na verdade, né, Jesus para essas pessoas, né? Talvez durante muito tempo a gente perdeu, como igreja em si, né, e nós como pastores, durante muitos anos se perdeu muito tempo ensinando sobre pecado, ensinando sobre o que não pode, ensinando sobre se não fizer tal coisa vai para o inferno. E a gente tem entendido que muito melhor do que ensinar o que não pode é a gente ensinar aquilo que Deus trouxe para estar disponível para nós. O que que eu hoje, como filho de Deus, eu tenho disponível para mim, né? Se eu sei o que eu tenho como disponível para mim, eu não preciso perder tempo de ficar olhando o que eu não posso, né? Então, eu acho que esse hoje é um caminho eficaz, né, para que a voz do evangelho ela alcance outras pessoas, né? E é o que a gente tem experimentado hoje lá na igreja. Glória a Deus. E eu fico muito feliz de, de poder estar recebendo você aqui como um representante desse ministério relevante, desse ministério que tem feito a diferença realmente. E eu fico muito feliz hoje de estar recebendo você aqui, de estar podendo ter esse tempo de mesa, né? Mesmo que seja online, mesmo que não seja presencial, mas eu creio que, em nome de Jesus, vamos aí torcer para um tempo realmente presencial. Legal. Mas eu fico muito feliz de estar te recebendo aqui desde o primeiro momento. Eu lembro que eu até comentei com a minha mãe, eu falei, meu Deus do céu, ele aceitou o convite, você acredita? Minha mãe falou, é sério? Eu falei, sério, o que eu tô fazendo da minha vida? Prazer, cara, Porque estar aqui. Obrigado pelo convite, tá? Mais muito uma vez. bom mesmo. Então, eu vou começar com uma oração, e aí depois eu deixo você livre aqui para se apresentar, e daí a gente toca Tá a bom. live, beleza? Maravilha. Vamos lá. Então, vamos orar. Deus, muito obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado por essa noite, obrigado por essa live. Jesus, eu declaro que essa live não vai ser uma live simples, não vai ser simplesmente um vídeo, não vai ser simplesmente um bate-papo, Jesus, mas vai ser um divisor de águas na vida de pessoas. Senhor, eu declaro que as palavras declaradas durante a live que se tornem flechas, Senhor, e que atinjam os corações dos meus irmãos que estão assistindo essa live aqui agora, das famílias deles, Senhor, e dos irmãos que vão assistir essa live após ela ser lançada pelo YouTube, Senhor, pelo Instagram. Eu declaro a Deus um tempo novo sobre essa geração, eu declaro um destravar sobre essa geração. Eu declaro, Senhor, que qualquer espírito, ó Deus, que esteja atuando para que essa live não aconteça, Senhor, qualquer espírito que esteja se opondo à sua presença, que seja cessado agora, Senhor, qualquer ação em nome de Jesus, que ele caia por terra em nome de Jesus. Nós mandamos embora pelo nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, a mente de Cristo sobre os meus irmãos. Eu declaro, Senhor, a sua influência sobre os meus irmãos. Ó Deus, abençoa a vida do pastor Wallace, que se disponibilizou a estar aqui, Jesus, nesse tempo, a estar falando um pouco. Jesus, abençoe a sua vida, a vida da sua família, das suas filhas, Jesus. Em nome de Jesus, abençoe o seu ministério, abençoe a sua igreja, ó Deus, a igreja que ele está aqui representando. Em nome de Jesus, ó Pai, que a vida dele seja uma vida
de influência para as outras pessoas, de inspiração, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos para que isso seja verdade e para que o nome do Senhor seja glorificado em nosso meio. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, fica livre para se apresentar. Aí daí a gente segue com as perguntas. Bom, meu nome é Wallace, né? E eu sou carioca. Muita gente aí já me conhece. Eu nasci, fui criado, né, a minha vida toda no Rio de Janeiro, numa cidade chamada Itaguaí. Lá eu cresci, lá eu me desenvolvi como pessoa, né, como servo de Deus. Fiquei numa igreja durante muitos anos lá na minha cidade e ali eu pude aprender muitas coisas, né? Foi uma grande escola para mim. Eu digo que parte hoje do que se eu sou alguma coisa, né? Se eu sei alguma coisa, eu digo que parte disso eu devo muito, né, a tudo que eu aprendi, né, na igreja que eu servi, que eu congreguei durante muitos anos lá. Foi um tempo de muito aprendizado ali para mim. E em 2019, né, Deus, ele, como de uma forma muito inusitada, né? Eu nunca imaginei sair do Rio de Janeiro, nunca imaginei sair da igreja, né, onde eu estava plantado. Mas em 2019 Deus deu uma direção para gente, para mim, para minha casa. Eu era pastor integral lá no Rio, nessa igreja, então eu já servia a igreja local já há alguns anos como pastor, né, integral ali, diretamente na igreja. Liderava jovens já durante muitos anos ali também, né, um pouco mais de 10 anos. E em 2019 Deus nos direcionou de uma forma muito singular a vir para São Paulo, né, dentro de um contexto bem profissional, né? E não vou aqui entrar no detalhe, porque senão a gente ficaria aqui a live inteira só falando sobre essa trajetória, porque são muitas coisas. Mas em 2019 eu chego em São Paulo, né? Debaixo de oração, debaixo de uma palavra de Deus, né? Crendo naquilo que Deus estava direcionando a gente a fazer, apesar de, olhando aqui com olhos naturais, foi uma loucura o que eu fiz, né? Eu e a Kélia, porque nós tínhamos uma vida estabilizada no Rio, nós tínhamos toda uma estrutura familiar, amigos, né? Nós tínhamos um ano que a gente tinha se mudado para nossa casa dos sonhos, então estava tudo muito organizado, a nossa vida estava toda organizada. E aí, em setembro de 19, a gente sai do Rio, vem para São Paulo, sem conhecer ninguém, sem ter uma igreja para congregar. Eu só tinha uma palavra, né? E eu costumo dizer que quem tem uma palavra tem tudo. Então eu tinha tudo, né? Apesar de só ter uma palavra, mas eu tinha o suficiente, que era realmente essa palavra. E viemos para São Paulo e aqui em São Paulo, de uma forma muito nada a ver, né? Eu olhando no Instagram um dia, eu seguia um pastor e esse pastor ele teria uma agenda na, na, na Além do Véu aqui de Santo André, que até então era na Pereira Barreto. E aí quando eu vi o post dele, né, dizendo que ele estaria em Santo André, eu perguntei pro meu cunhado, falei, cara, onde é que é Santo André? E na época eu morava na Zona Leste, né? Eu cheguei em São Paulo morando na Zona Leste. E aí meu cunhado me explicou onde era, eu falei, é pertinho, pô, dá para ir lá. E aí antes desse evento, né, que seria em novembro, o evento, a gente acabou marcando de fazer uma visita, né, na igreja. E aí nós fomos, eu e Kélia, na época só tínhamos a Nicole, a gente foi na igreja domingo, e quando eu pisei na igreja, desde o estacionamento, a forma como eu fui recebido pelos voluntários, abriram a porta pra gente, seguraram a bolsa da Kélia e levaram a gente até um lugar para sentar, né? E aquela recepção calorosa, aquele ambiente extremamente agradável, familiar.
o ambiente de culto também ali, né, a atmosfera de culto, tudo cooperando, né, de uma forma muito agradável. A gente se apaixonou assim à primeira vista pela igreja, né? E eu lembro que na época o Davis não estava, ele estava em um período de férias, e aí a gente continuou, né, indo na igreja e tudo, mas eu falei, cara, eu preciso conhecer o pastor da igreja, né? Porque é ele que vai conduzir, né, o povo e tudo. E esperamos ainda, acho que um domingo, se eu não me engano, e ele chegou, e ali a gente começou a ser ministrado, né? Por ele, mas não só sobre a nossa vida, mas sobre toda a igreja, na verdade. Eu não tinha ainda nenhuma proximidade com ele. E a partir daí as coisas começaram a acontecer. Né? A gente membrou, Kelly e eu. Eu lembro que na época eu tinha falado para Deus que eu não queria me envolver com nada. Eu falei, Senhor, eu quero só ficar sentado. Eu quero achar uma igreja que eu consiga criar minha filha, que ela se apaixone por Jesus, que ela se sinta bem naquele lugar. E aí nós encontramos Além do Véu, né, que tem um time de kids sensacional, apaixonante. Ele colhe amor, né, à primeira vista ali quando ela chegou e foi para a salinha do kids. E a partir dali a gente começou, né, a se envolver. E quando foi no final de outubro, alguma coisa começou a queimar no meu coração. Eu falei, cara, eu não consigo ficar parado, tem alguma coisa me incendiando novamente e tudo. E aí eu procurei o pastor Davis no Instagram, mandei uma mensagem para ele, falei, cara, eu preciso me envolver, eu preciso fazer alguma coisa, né? Até então eu não tinha falado para ninguém que eu era pastor ou o que eu fazia na outra igreja, né? Super no anonimato mesmo. E ali eu fiz o curso de voluntários em novembro, né, na Além do Véu. E em dezembro eu comecei a servir na igreja como voluntário. E aí a gente serviu no estacionamento, a gente serviu limpando o banheiro, a gente serviu acomodando as pessoas na recepção, arrumando cadeira, colocando envelope atrás das cadeiras. E foi um tempo muito especial para mim, porque já se faziam alguns anos que eu não sabia o que era literalmente meter a mão na massa nessa área, sabe? Porque quando você assume algumas responsabilidades de líder, de pastor, não é que você não quer mais fazer isso, é porque as atribuições que você acaba tendo, elas vão exigindo de você outras responsabilidades. E você tem quem faça, né? Você tem um time que faz isso. Então, quando eu voltei para essa área, para a mão na massa, né? Eu fui diácono um dia, né, na igreja no Rio. Então, eu lembrei, cara, de muitas coisas assim naquela época, como foi incrível relembrar essa coisa gostosa de você servir as pessoas, manobrar carro, ajudar segurando sombrinha quando tá chovendo para uma mãe com uma criança no colo. Então, foi um tempo muito especial, tanto para mim quanto para a Kélia, né? Kélia também serviu na igreja nesse período. E aí, logo depois, acho que janeiro, se eu não me engano, janeiro ou fevereiro, não lembro agora bem, surgiu uma oportunidade, na verdade um casal, ele foi para eles foram para fora do país. E aí nós já tínhamos tido uma conversa com o Davis alguns meses atrás, e aí ele acabou perguntando pra gente o que a gente fazia lá, e eu tinha saído de casa naquele dia decidido a não contar nada sobre nós, né? Eu falei, não vou falar nada, que eu sou pastor, que eu liderei jovens, não vou falar nada, não quero falar. E ele ficou insistindo, 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 e a gente acabou tendo que contar. Eu falei, cara, mas só te peço uma coisa, não conta nada pra ninguém, porque eu quero estar servindo realmente. Eu não quero que ninguém olhe pra gente diferente, porque a gente foi, sei lá, a gente teve um cargo, a gente teve ali uma função eclesiástica, e ele não falou nada pra ninguém. Então eu servi num time, né, de base de voluntários, sem ninguém saber que a gente era, né, pastor e envolvidos ali na igreja. Então, em janeiro, ele me chamou para liderar. Eu e Kelly chamou a gente para liderar um time de base, porque um casal tinha ido para fora do país e eles precisavam de alguém para tocar um time de voluntários, né? Então, a gente assumiu essa função. A igreja tava bem no comecinho, né? Eu cheguei em setembro, a igreja iniciou em abril, então a igreja estava ainda bem no início de tudo. E aí depois, cara, as coisas começaram a acontecer, né? Graças a Deus. Hoje, Davis e eu, a gente tem um relacionamento muito bom.
É um cara que me inspira demais. Eu falo para ele isso. O jeito dele, a forma dele de conduzir as coisas, né? Me ensina demais, né? Me deixa realmente desconstruiu muita coisa de verdade assim na minha mente. E hoje eu tenho o prazer, né, de estar caminhando ao lado dele e servindo nessa casa, né, além do Véu de Santo André, que para mim tem sido um tempo muito especial. E a gente tem vivido dias extraordinários, eu e a minha casa, né? E agora com mais duas filhas, né? Que na época só tinha a Nicole, mas aí em outubro a gente descobre que estávamos grávidos de gêmeos. Aí foi uma loucura, o desespero. Mas aí não dá para entrar nesse detalhe, Nicolas, porque senão a gente ficaria aqui até amanhã cedo, que são muitas histórias. Mas resumindo, cara, foi assim que eu cheguei em São Paulo e foi assim que eu conheci além do Véu de Santo André. Que legal, que legal. Gente do céu, que doideira, né? Inusitado, cara, inusitado. Totalmente. E, e é muito lindo ver que. Você sabe que às vezes parece até que é um padrão de sempre que Deus vai, que tá perto assim de você exercer aquilo que Deus chamou para fazer, você passa por um período onde você diz assim, eu não quero fazer nada, eu quero fazer nada agora, eu quero ficar bem tranquilinho, entrar na igreja, ir embora e fica super de boa. Aí Deus faz assim, ô lindo, deixa eu te contar. Você não sabe de nada. Ai, se eu te contasse o que você vai fazer agora. É por aí, cara, É, exatamente. E assim, Nicolas, o que é legal, quando eu falei que a gente tinha uma palavra, acho que vale eu deixar isso muito claro, né? Quando nós saímos do Rio de Janeiro para vir para São Paulo, eu não sou louco de tomar uma decisão dessa, de tirar minha família de uma zona de conforto, né? Para me aventurar, né, em um lugar que eu não tivesse uma palavra para isso, né? E eu me lembro que eu e Kelly estávamos orando ali, a gente separou 30 dias de oração e a gente não contou para ninguém sobre isso, né? Sobre essa possibilidade de vir para São Paulo. Eu me lembro que um dia eu estava na igreja e uma amiga nossa que não sabia de nada, ela era da intercessão, ela procurou a Kelly chorando muito. E ela disse: Kelly, olha, Deus me mostrou algo que eu não sei nem como explicar para vocês. Aliás, eu não queria falar isso para vocês, né? Mas eu preciso falar. Deus me deu uma visão e nessa visão eu vi uma terra pretinha, uma terra muito fofa. E Deus falava comigo que essa terra era uma terra pronta para plantio. Ela não precisava de nada. Essa terra já estava pronta para ser plantada. E Deus me mostrava uma outra terra. E nessa terra estavam vocês. Você e a Kelly. Deus me mostrava ele tirando vocês dessa terra com raiz e tudo. E ele plantava vocês nessa terra nova, já pronta para ser plantada, né? Para ser cultivada. Vocês para um outro estado. Vocês não vão ficar aqui, Deus está tirando vocês daqui, está levando vocês para outro estado, não sei onde é, mas é isso que Deus está falando. Então, para a gente foi um susto muito grande, mas ao mesmo tempo uma confirmação e uma palavra, né, que Deus estava liberando ali sobre a nossa vida. Então, não foi só essa palavra, eu tive várias outras palavras, mas para a gente foi muito claro a nossa saída do Rio para São Paulo, debaixo de uma palavra que Deus empenhou, na nossa vida. Então, assim, não foi uma aventura. Sair do Rio para São Paulo não foi uma aventura, foi coragem, foi sair do barco, na verdade. O que eu fiz foi o que Pedro fez. Eu saí do barco, irmão, e confesso para você que teve momento que eu achei que eu ia afundar, mas a gente se manteve, né, firme, Kelly e eu, em oração, acreditando no que Deus tinha para nós. E hoje, graças a Deus, nós temos vivido tudo isso que a gente tá vivendo. que lindo, né? É muito bom porque Deus, ele não, por mais que às vezes dá aquele medo, né? Aquela incerteza,
Imagino que vocês devem ter tido, principalmente pela mudança de estado, né, indo para um lugar onde vocês iam ter que começar uma vida nova, conhecer gente nova, então aquela incerteza de, meu Deus, e como que vai ser, né? Será que Deus realmente quer isso? Será que é coisa Aham. da minha cabeça? Então eu acho que esse é um período que todos nós passamos, né, pastor, por esse período de será que é isso mesmo que Deus quer? Diversas vezes aqui eu falo mesmo, usando os exemplos da live, que diversas vezes eu olhava assim e falava, será que Deus quer mesmo que eu faça live? Será? Porque quase não entra gente. Será que Deus quer mesmo que eu continue fazendo isso? E ver que hoje a gente já está com a agenda fechada até outubro, já mostra que Deus não só quer isso, como isso ele tem abençoado, sabe? Então, eu acho que isso é um medo que nós passamos muito, né? Uma incerteza que a gente passa muito, principalmente de quando Deus nos chama para algo novo, né? E eu acho que foi isso que vocês viveram nesse momento, esse medo, essa ansiedade, vamos dizer assim. Foi um mix, cara, de sentimentos. Foi, de verdade, foi um desafio muito grande, mas eu digo que vale a pena. Para quem está assistindo a gente aí, cara, se você tem uma palavra de Deus sobre a tua vida, irmãos, persiga essa palavra. Vai atrás dela realmente, tá? Ainda que alguém diga contrário àquilo que você ouviu de Deus. Mas se Deus empenhou uma palavra sobre a tua vida, eu quero incentivar você nesse momento. Talvez, se você não lembrar de nada do que a gente falar aqui, cara, não esqueça disso. Quem tem uma palavra tem tudo. Você não precisa de recurso, você precisa de uma palavra. Você não precisa de ter uma pessoa que te indica para algum lugar, você precisa ter uma palavra. Você não precisa ter um exame favorável a você, você precisa ter uma palavra. Então, eu quero que você entenda nessa noite. Pode faltar tudo na tua vida, irmão, mas se você tiver uma palavra, Abraão saiu do lugar que ele estava e chegou onde ele tinha que chegar porque ele tinha uma palavra. Noé foi chamado de maluco, mas ele construiu uma arca e ele mudou a história da humanidade porque ele tinha uma palavra. José viveu tudo que ele viveu, totalmente incompreendido, mas ele tinha uma palavra. Davi se tornou o grande rei de Israel porque ele tinha uma palavra. Então, quero que você aprenda isso nessa noite. Esquece o que está à sua volta. Você precisa se apegar na palavra que Deus liberou a seu respeito. Uau! Gente, isso é só a introdução. Meu Deus do céu, que bênção que vai ser essa live, já tô até vendo. E agora vamos começar de verdade. Pastor, hoje você que tem atuado, né, principalmente liderando o Like Jesus na Além do Véu, como que você entende hoje o papel dos pastores, dos líderes, na formação dessa nova geração e dessa geração, tanto geração adolescentes e jovens, quanto geração essas crianças, né, que a gente tem. Como que você entende o papel e a importância deles na formação dessa geração? Ô Nicolas, o papel hoje do pastor na formação, né, de um jovem, ele é muito importante. Ele é muito importante. Mas deixa eu esclarecer aqui algumas coisas, tá? O papel pastoral, olhando no âmbito de igreja, ele tem, ele tem um papel de ensino, né? Ele tem um papel ali de estar sendo uma voz usada por Deus para transmitir aquilo que Deus deseja comunicar com a igreja, tá? Agora, existem outros papéis, e aqui eu quero deixar bem claro o que eu vou falar para a gente não ter uma controvérsia aqui no que eu vou dizer, tá? Eu não estou aqui de forma alguma
colocando o papel pastoral de lado e nem dizendo que não é importante, pelo amor de Deus, né? A, a, a figura pastoral é de suma importância para a igreja como um todo, né? Mas eu entendo que quando se trata de jovens, existem algumas figuras dentro da igreja, se assim a igreja tiver condições de estruturar, né, dessa forma, que eu penso que vão ser pessoas muito mais efetivas do que o pastor. Entendo o que eu estou dizendo. Por exemplo, quantas vezes você semanalmente você ouve o teu pastor pregar ou você conversa com o teu pastor? Ou quem está assistindo a gente, né? Talvez quarta, domingo, talvez em algumas outras igrejas. Você tem alguns eventos, um número maior de eventos, talvez durante a semana, mas geralmente a gente tem um contato aí de quarta e domingo, né, com os nossos pastores, né? E esses contatos, eles são na igreja, esses contatos, eles são, de repente, se você marcar algum tempo de aconselhamento com ele, mas entenda que ele tem uma igreja inteira para poder cuidar, para poder zelar, para poder gerenciar, né? Porque tem muita gente que acha que o pastor ele só prega domingo e aí ele vai embora e vai curtir praia e piscina e acabou, né? Na verdade, a vida do pastor ela é muito mais de segunda a sábado do que domingo, porque domingo ele prega ou quarta ele prega, mas nos outros dias, além de todo o preparo para você entregar aquilo que Deus te confiou no domingo ou na quarta, você ainda tem todo o conjunto da igreja para poder fazer acontecer, para poder, né? A igreja é um corpo vivo, cara. Então, existe a figura do líder de jovens, existe a figura ali da pessoa que vai estar mais próximo do jovem, esse cara ele vai saber da dor do jovem, ele vai saber do que ele passa, ele vai saber as dificuldades que ele está vivendo no dia a dia. Então, eu acho que é um papel importantíssimo hoje para as igrejas terem essa figura de líder de jovem, tá? A figura de alguém que vai entender no detalhe o que eles estão passando, né? E vou te falar, Nicolas, a gente está vivendo hoje um tempo de uma mudança de geração muito rápida, né? Hoje, por exemplo, a gente está falando de né? Eu, Wallace, eu sou da geração Y, né? Sou os que chamam de milênio, né? Mas, cara, o que eu vivi na minha época, a geração Z hoje, cara, já faz com o pé nas costas, né? A geração alfa, que essa geração hoje que são os mais novinhos aí, cara, eles estão super antenados, né? Eles já nasceram. Eu brinco que, cara, se bobear minha filha ou a filha de muitas, os filhos de muitas pessoas aí, já nasceram, já bateram uma selfie, já querendo postar no Instagram. É uma outra realidade. Eu lembro que na minha infância, eu até tive celular na minha infância, mas, cara, o celular era aquele celular é, de telinha verde, né? Aí depois chegou o lançamento da época, o Luminix, que era aquela cor azul, que parecia uma lanterna, né? Que o pessoal chamava do Samsung de olho azul, que era caríssimo, era caramba, só as pessoas com muito dinheiro tinham aquele Samsung, né? E vocês imaginam, cara, se você falar hoje, a minha filha tem um celular, né? Minha filha tem um iPad. E não é nem por luxo, é porque, cara, você vê que para estudar ajuda muito, quer fazer um trabalho, vai ter. Então, assim, é uma geração que está muito conectada. E se nós não tivermos líderes conectados também, na verdade, cara, a gente vai ter uma geração que vai ficar totalmente sendo influenciada pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok. Então, o papel hoje da liderança, cara, é estar colado, é estar junto, é estar bem próximo
dessa galera que hoje tá mudando tanto, né? Tá vivendo tantas mudanças assim repentinas realmente, né? Sendo alvos aí de tantas emoções, né? De tantas transições, né? Não sei quantos aqui assistiram aí o Divertidamente 2. Eu fui com a minha filha semana passada assistir, apesar de haver algumas coisas, né? Que a gente precisa tomar o devido cuidado. Mas assim, o resumo da história é a realidade que acontece hoje. É um mix de sentimentos e emoções na mente dos nossos adolescentes, né? Que se não houver a figura ali da liderança e também, em paralelo, eu acho que não existe uma efetiva mudança se tiver só o papel da igreja. Isso tem que estar atrelado em paralelo com o papel da família também. Porque o que eu vejo hoje é que as famílias estão transferindo a responsabilidade para os pastores e para os líderes de jovens. Porque eles não conseguem fazer, porque eles erraram durante muito tempo, e aí eles chegam na igreja e falam assim, ó, toma, me ajuda aí, resolve aí. Né? E aí acha que a gente faz milagre. Né? Então, eu acho sim muito importante o papel pastoral, a figura pastoral, né, de uma igreja com jovens, mas eu penso que existe uma efetividade também muito mais acelerada se nós tivermos a figura de líderes que são exemplos, líderes que carregam realmente princípios que vão chamar a atenção desses jovens para o seu dia a dia, vão desejar, eles na verdade vão desejar ser ou viver aquilo que esses líderes estão vivendo no seu cotidiano. Então é o que eu penso sobre isso, tá? Muito bom mesmo. E é uma realidade, né? Até porque eu lembro que aqui em casa, quando eu me lembro assim de algum, vou usar a expressão telefone, né, celular, era o Vesper, era um pequenininho azul de botão. Aham. Aí às vezes eu falo assim, ai, lá em casa tinha Vesper. Aí olham pra mim e falam, mas você tem idade pra ver Vesper? Ah, eu falo, lógico que eu tenho, qual que é o problema? Então, aqui em casa tinha Vesper, eu adorava o joguinho da minhoca do telefone de botão. Aham. Do Eu Nokia. sempre ficava. Eu sempre ficava com o resto, né? Porque o celular parava de funcionar, não fazia mais telefonema, bloqueavam o chip, aí davam pra mim pra ficar jogando, sabe? Eu acho que aqui em casa, o primeiro celular de touch, né? Foi quando lançaram o Motorola, o Moto G1. Aham. Que loucura, né, cara? Que loucura, que loucura. Eu fico vendo, Nicolas, uma coisa que me chama muita atenção em relação a essa questão de influência para essa geração. As igrejas demoraram muito a entender, e ainda existem igrejas que não entenderam isso ainda, tá? Elas estão empenhando esforços em consertar alguns erros do passado, mas elas estão deixando de plantar e de semear na geração que está nascendo agora. Então, assim, ó, a minha geração, Nicolas, é uma geração que eu não podia me abrir com o meu líder de jovem. Porque se eu me abrisse com ele, se eu contasse um pecado meu, se eu contasse um erro, igual já aconteceu, né? Alguns jovens da igreja sabem, né, de algumas coisas que já aconteceu, já contei para algumas pessoas, e até pregando também. Cara, como a gente era exposto. Então, assim, você chamava o teu líder de jovem para conversar, para se abrir com ele. Cara, no domingo seguinte, ou você era tema de pregação, ou você era levado para uma assembleia de membros. Eu não sei quantas pessoas estão aqui assistindo a gente já passaram ou vieram de uma igreja que tinha assembleia de membros, ou seja, o seu pecado tinha que entrar em votação, cara. As pessoas votavam. Quem aqui é a favor de que o Wallace fique no banco? Ou quem aqui apoia que o Nicolas vai ser punido porque ele... Olha que loucura. Então eu venho de uma geração que,
cara, ninguém queria se abrir para o líder, porque era motivo de. Era uma penalidade terrível, tá? Você procurava ali aquela pessoa e você não tinha a certeza de que você seria ajudado, mas você tinha certeza de que você seria punido, né? E eu não estou aqui dizendo que o nosso pecado ele não tem que ter consequência. Não estou fazendo essa apologia. Eu estou dizendo o seguinte, cara, eu preciso ser cuidado. Não faz o menor sentido o jovem me procurar hoje para abrir alguma situação que ele está vivendo e eu expor a vida dele, né, para todo mundo, né? Então eu estou matando esse cara, né? E em contrapartida, a gente também vem de uma época em que as igrejas elas se preocupavam muito, por exemplo, o kids das igrejas da minha época era o kids onde as crianças entravam para pintar desenho da Arca de Noé. E ainda tem igreja com esse pensamento. Então, hoje, assim, eu não estou aqui exaltando, né, a nossa igreja. Mas, Nicolas, se você levar uma criança hoje para a nossa igreja, eu não estou falando de criancinha de 1, 2 anos, né? Também não é nesse nível. Mas, cara, crianças a partir de 3, 4, 5 anos, cara, não faz sentido mais, elas já entendem. As minhas filhas, elas chegam em casa e elas comentam sobre aquilo que a professora do Kids da igreja está ensinando para elas. Elas têm louvor. Então não adianta, se a gente quer uma geração daqui a 10 anos, que seja uma geração temente ao Senhor, uma geração que tem princípios, que tem raízes no Senhor, não adianta eu tratar essas crianças de hoje com pintura de Noé, cara. Elas precisam aprender não a pintar Noé, mas elas precisam aprender o quanto Noé foi transformado pelo processo da arca. Porque a gente acha que Deus ali, ele queria destruir o povo apenas e construir uma arca para poder criar uma geração nova. Na verdade, Deus usou a arca para reconstruir o Noé. Porque para o que Deus queria para a humanidade, a humanidade ela foi recriada a partir de Noé e dos seus filhos ali, né? Então, Deus usou todo o dilúvio, todo aquele momento de arca, de fazer a arca, todos os anos, aquele tempo ali de construção, enquanto Noé construía a arca, Deus construía o Noé, diferente, novo, maduro, pronto para viver o que Deus tinha para ele. Então, eu acho que está na hora, né, de muitas igrejas, de muitos líderes, e aqui eu não estou, pelo amor de Deus, fazendo crítica ou apontando para ninguém, mas é o que eu estou vendo hoje na realidade, né? Falta muito isso hoje, apesar de muitas igrejas já terem acordado, mas ainda existem muitas que ainda estão nesse marasmo. Cara, a geração que vai mudar o mundo daqui a alguns anos é essa que a gente está achando que dando papelzinho para pintar e tá tudo certo. De jeito nenhum, tá? A galera lá do Islã, o pessoal lá, cara, eles com 12 anos de idade, eles já sabem o Corão de cor salteado, irmão. E a gente tá achando que tá tudo bem ficar pintando, ficar no desenhozinho. Então, cara, tem que acordar, né? E eu louvo a Deus porque hoje Deus me colocou em um lugar, cara, que isso é claro, né? Isso é nítido. Se você for conversar com muitas pessoas hoje, cara, o que de repente fez você ficar na linha do véu? Existem duas coisas minimamente que a gente ouve, e uma delas é o Kids. Cara, o Kids de você é sensacional. Meu filho chegou em casa apaixonado pelo que ele viveu lá e não tem idade, né? Todos de qualquer idade. Então, eu acho que é a hora da gente semear nas crianças, porque não adianta a gente querer ficar agindo de forma corretiva. Cansa, cara. A correção cansa. Se a gente começar a plantar agora nessas crianças, a gente vai ter uma juventude muito mais saudável, muito mais apaixonada por Jesus. É isso. Isso é muito verdade, pastor. Eu lembro que uma vez me perguntaram, né? Porque eu sou
cristão vou à igreja, né, desde berço, e sou cristão hoje, não por obrigação alguma, né, mas sim porque eu decidi seguir por esse caminho. E hoje eu namoro, vou fazer 2 anos de namoro agora em setembro. Legal. E me perguntaram, né, uma vez, você vai levar seu filho para a igreja ou você vai deixar ele escolher? Aí eu falei assim, dentro da minha casa, meu filho só vai começar a escolher depois dos 16. Aí falaram, como assim? Você vai obrigar seu filho a ir para a igreja? Eu falei, não, não vou obrigar, é que ele não vai ter opção. Ele não vai ter essa escolha, entendeu? Ai, pai, não quero ir pro culto. Aí eu falei que eu até me baseei no vídeo do pastor Guilherme Batista. Aham. E aí eu vou chegar para ele e vou falar assim, filho, você quer se trocar para ir pro culto ou quer que o papai quebre um cabo de vassoura nas suas costas? Aí, não, quero. Não, pai, vou me trocar para ir pro culto. Ah, então tá bom, papai te espera no carro. Então, porque isso é uma verdade. Ai, não vou botar meu filho para ler a Bíblia porque é pressão com ele. Mas, tipo assim, então quer dizer que seu filho pode ser influenciado por um cara aí que fala uma renca de palavrão. Então, seu filho pode ser influenciado por uma menina que fica expondo o seu corpo na internet, né? E infelizmente, é algo que tem crescido muito. E aí entra naquela questão que hoje é um mal do século, que é os vícios, né, na internet. Aí tem vício de pornografia, masturbação, que vem dessa falta de cuidado e de zelo, de atenção, e justamente de se excluir e ficar ali num momento de fraqueza, né? E infelizmente não se tem uma firmeza nisso. Como você disse, o filho vendo isso na igreja agora, sendo preparado, sendo ministrado desde criança, isso se torna muito mais fácil para que ele entenda que é um ataque, para que ele veja que isso não é correto, quando ele chegar numa certa idade, né? Ele não E vai ser outra pego de coisa, surpresa. e outra coisa, Nicolas, dentro do que você falou, eu acho que é claro que vai ter hora que nós, como pais, vamos ter que usar a nossa autoridade de pai para colocar, né, as coisas no trilho. Mas eu acho, cara, que isso tem que ser em último caso. Eu penso que a nossa vida de relacionamento com Deus, elas precisam gerar paixão na vida dos nossos filhos, né? É claro que isso não é do dia para a noite, né? É, se eu for hoje colocar na balança, né, a minha filha, Nicole, ela ama jogar, ela ama tá conversando com os amigos da escola no WhatsApp, né? Ela tem a vida dela de criança. Eu não posso tirar esse momento dela, porque faz parte da vida você ter esse processo, né, de criança, de jogar, de brincar. Ok, não estou aqui tirando isso, mas eu, como pai, eu tenho ensinado para ela, não só falando, mas também ela vendo, tá? Se eu não me engano, é Agostinho que fala que pregue o tempo todo, se preciso, use a palavra. Então eu, como pai, eu preciso deixar a Nicole, né, hoje tem 10 anos, a Valentina e Vitória ainda não tem ainda essa consciência, mas a Nicole já tem. Então eu preciso permitir que ela enxergue em mim o quanto eu sou apaixonado por Jesus. E também é uma linha muito fina para que essa minha paixão não faça também da Nicole alguém uh, alguém que crie uma objeção em relação a Deus, porque precisa haver um equilíbrio também. Eu sou pastor, sou líder, sou marido, mas sou pai. A Nicole não, a igreja, ela não pode disputar o meu tempo com a minha família. E isso não é fácil, tá, Nicolas? Não é fácil mesmo. Eu, de vez em quando, eu me pego tendo que dar uma equilibrada, tá? Mas é uma coisa que a gente precisa exercitar, porque senão os nossos filhos eles vão crescer dizendo, ou pensando, ou imaginando que a igreja está tirando o espaço do pai ou da mãe daquele filho.
né? Então, eu acho que ensinar, por exemplo, é muito melhor do que a gente ensinar falando, né, por palavras. Sim, e isso foi uma das coisas que eu falei, né? Que a mesma pessoa me questionou, mas falou assim: e como que você vai fazer para o seu filho conhecer a Deus? Seu filho não vai necessariamente precisar conhecer a Deus, porque você já vai conhecer. E eu lembro que eu li uma vez um livro, se chama, acho que o senhor deve conhecer, é o Avivamento do País de Gales, que conta Aham. toda a história do avivamento, que o país inteiro foi avivado, e todos os bares foram fechados, e se tornaram igreja, não sei o quê, não sei o quê. E depois, anos depois, onde nem era bar, hoje é bar, e completamente frio aquele país, e foi que surgiu a expressão Deus não tem netos, né? O meu filho não é neto de Deus, o meu filho é filho de Deus, ele precisa se arrepender e conhecer a Deus da mesma forma que um dia eu precisei me arrepender e conhecer a Perfeito, Deus. perfeito. E eu falei isso, eu falei, o meu filho não é neto de Deus e não é porque eu sou crente que meu filho vai nascer crente. Meu filho precisa conhecer a Deus, ter um relacionamento com Deus, mas ele só vai ter isso só vai fluir naturalmente se ele ver que eu tenho um relacionamento com Deus. Porque, principalmente na fase da adolescência, não adianta eu chegar para o meu filho adolescente e falar assim, filho, você precisa ler a Bíblia, e eu não leio. Porque isso é algo que ele vai olhar na minha cara e vai falar, mas pai, você não lê a Bíblia, por que eu tenho que Perfeito, ler? perfeito, perfeito. E isso é algo que a gente vê hoje. Há uma cobrança, às vezes, para que o jovem faça uma coisa que ele não vê dentro da sua casa, ou que talvez não é uma cultura na sua casa, né? Tanto que isso acaba com que ele confronte às vezes, né? Muita gente quando fala, né, aquele versículo, ensina o seu filho no caminho, as pessoas não prestam atenção que a palavra diz, ensina o seu filho no caminho. Ou seja, você não vai apontar um caminho que você não está trilhando. Você vai ensinar ele o caminho. Olha, filho, esse é o caminho. Eu tenho seguido esse caminho e nós vamos seguir por esse caminho. Para que quando ele cresça, não se desvie dele. Então não adianta eu chegar e apontar um caminho que eu não estou trilhando. Que o meu filho não vê eu Exatamente. trilhando, né? Perfeito, perfeito. Exemplo, o meu filho ouvir na igreja sobre renúncia e na minha casa eu não renuncio. Meu filho ouvir que o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, e eu não tenho amor, eu não tenho paz, não tenho bondade, eu sou estressado, entendeu? Então, isso acaba fazendo com que entre nessa contradição, né? Eu mando meu filho fazer uma coisa que eu não faço. Aquele ditado, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? E infelizmente, isso é algo que tem destruído muitas pessoas, Verdade. muitas famílias, e afastado muitos filhos dos seus pais, né? Isso tá normal hoje, tá, Nicolas? É uma coisa que é comum. A gente ouve isso de uma forma muito comum. Porque o pai ele quer cobrar algo do filho que ele não é o primeiro a fazer. Então, é um problema hoje, é um problema da geração, meu irmão. Ser exemplo para aqueles que você quer gerar mudança. Esse é o nosso grande desafio hoje. Eu não estou te ouvindo, Nicolas. Pa- Parou. Agora Meu tô. microfone, Tá. meu microfone mutou enquanto eu Tá. falava. E eu acho que, pastor, hoje eu como um jovem nessa geração, isso é algo que eu vejo. Um dos motivos dos jovens hoje se deixarem influenciar por essa gente que não tem nada a agregar na vida é justamente pelo seguinte: aquela pessoa está falando de algo que ele vê aquela pessoa fazendo. Então existe transparência. Por mais que seja errado, por mais que seja contraditória a palavra, aquela pessoa diz assim: ah, eu não. Ah, eu gosto de beber, eu bebo, eu chego bêbado em casa. E realmente, ele mostra aquilo na internet. Então esse jovem tá vendo, tá falando, essa pessoa é uma pessoa verdadeira. Entendeu? Uma outra coisa que eu já ouvi de muitos jovens que saíram da igreja porque a igreja não acolheu.
porque não foi bem aceito, porque a igreja não abraçou, porque não sei o quê. E quando foi para o mundo, o mundo abraçou, né? Encontrou conforto, encontrou aquilo que ele procurava. E hoje, olhando desse âmbito, eu não acho que o problema seja a igreja não acolher, mas justamente essa questão de, às vezes, dentro de casa, não ter essa cultura, não conhecer a Deus, ele tem uma perspectiva de Deus daquilo que a cabeça dele imagina. Então, às vezes, é uma perspectiva, por exemplo, eu tinha uma perspectiva de Deus que se eu pecasse, Deus ia tacar um raio na minha cabeça, que Deus ia me punir por tudo que eu fizesse. Então, eu não me aproximava de Deus, porque eu dizia assim, se eu me aproximar de Deus e errar, Deus vai tacar um raio na minha cabeça. Então eu fico longe, que assim eu não tenho responsabilidade nenhuma. Mas a gente foi Né? ensinado assim, ô Nicolas. A gente foi ensinado que a gente serve a um Deus punitivo. Sim. Entendeu? Um Deus que, cara, um Deus com uma vara na mão, que se você errar, ele vai descer o cajado em você e vai acabar contigo. Entendeu? Eu entendo que existem, eu já disse isso no início, eu entendo que existem consequências para tudo que a gente faz, cara. Mas eu olho para Deus e eu enxergo um Deus do recomeço, um Deus perdoador. Claro que o perdão não vai me isentar da minha consequência daquilo que eu plantei, tá? É a lei da semeadura. A gente vive em torno disso. Quem planta melancia, colhe melancia. Mas, em relação a Deus, eu entendo que Ele está sempre com a mão estendida. Está pronto para ajudar a gente, está pronto para estender a mão. Cara, vamos de novo, levanta aí, vem cá, vamos lá. Tô contigo, vamos embora, vamos para cima. Ah, você olhou para a mulher do outro lá, caiu, você teve relação, nasceu uma criança, você matou o marido da mulher lá, o tal do Urias. Mas, cara, eu conheço teu coração, eu sei que você é bom. Você teve uma falha aqui, você teve uma queda, você se arrependeu, você se levantou. Então eu vou te dar uma nova oportunidade. Então esse cara que eu acredito que hoje ele não teria espaço em igreja nenhuma, eu brinco com algumas pessoas mais próximas, eu falei, cara, eu fico pensando em qual igreja Davi hoje seria membro. Qual é a igreja hoje no século XXI que teria Davi como membro? Um cara que pegou a mulher do outro, um cara que matou o marido da mulher para se safar, entendeu? Um cara que teve erros extremos, cara, erros absurdos. Mas esse cara era um cara que ele não. Se você for olhar para Davi, você não vai ver Davi caindo no mesmo erro. Davi era um cara que ele errou algumas vezes, mas você não vai ver Davi repetindo o pecado, cara. Então, eu acho que o que a gente precisa entender hoje é que Deus ele olha para nós, ele conhece os nossos erros, ele conhece as nossas fragilidades, mas eu preciso também revelar para ele, apesar dele já conhecer, mas eu preciso revelar para ele o quanto eu desejo me arrepender daquilo que eu já fiz um dia. Então é sobre isso, cara, é sobre esse relacionamento. Não é você olhar para Deus como alguém que vai rebentar a tua cara se você pecar. Mas é sobre um Deus que vai olhar para você, vai pegar você, vai tirar os carrapichos. Se for o caso, ele vai quebrar tua patinha. Salmo 23 fala disso. A ovelha, quando é uma ovelha brava, que não quer entender as coisas, o pastor de ovelhas, ele tem essa liberdade. Ele quebrava a patinha da ovelha, botava a ovelha aqui, ó. Duas patas aqui, ó. E ele levava ela carregada, por quê? Porque aquela ovelha que dava muito trabalho. Ele ia lá e dava uma quebradinha, cuidava dela até ela se recompor. Mas tem ali o seu processo. Então acho que o olhar
Antigamente era um olhar assim, realmente. Eu lembro, cara, era coisa horrível. Meu irmão, quando eu lembrava, ô Nicolas, eu tinha pavor de vento. Quando eu via as árvores ventando muito na minha adolescência, eu já pensava assim, cara, Jesus está voltando, eu vou pro inferno. Porque eu tinha pavor, irmão. Era desesperador. E eu lembro que eu ficava assim, mãe, o vento diminuiu já? E aí eu falava assim, não, filho, tá do mesmo jeito. E eu desesperado, cara. Porque pra mim, sinônimo de Jesus estar voltando era ventania, era raio, trovoada, aquele negócio. Eu falei, rapaz, Jesus está voltando, eu pequei, eu errei, aquela coisa toda de adolescente, de jovem. Então você cresce carregando isso, essa imagem severa de Deus, e cara, não é assim de jeito nenhum. Eu não sirvo a esse Deus, cara, esse Deus que é punitivo, esse Deus que quer dar uma coça na gente quando a gente erra. Não, esse Deus, ele não combina com o Deus que eu leio na Bíblia. Apesar, volto a dizer, apesar das suas consequências, tá bom? Mas essas consequências somos nós que plantamos. Não tem a ver com Deus chegar e vou te punir. Irmão, já ouvi dizer que Deus colocou o câncer em fulano para fulano voltar para a igreja. Meu irmão, pelo amor de Deus. Desculpa. Desculpa, porque o filho pródigo viveu o que ele viveu, não foi porque, apesar de ser uma parábola ali, mas é uma parábola que está ilustrando uma realidade. Cara, ele comeu, ele chegou no nível que ele chegou de quase comer ali a comida de porco. Não tem a ver com Deus, não, cara. Tem a ver com a escolha dele. Foi ele que pediu herança antecipada. Foi ele que quis ir para lá. Foi ele que quis gastar. Entendeu? Então, não tem a ver com Deus colocar. Que Deus fez o fulano sofrer um acidente de carro para poder ele voltar para a igreja. Irmão, não, peraí. Eu jamais, olha só, eu como pai falho, eu que erro pra caramba, eu nunca vou desejar que a minha filha sofra um acidente para ela me obedecer. Cara, não entra na minha cabeça um negócio desse. É fora de cogitação, isso não é bíblico. Eu acredito em um Deus que ele usa situações que a gente semeou, tá? A gente plantou, eu fui lá com a minha perninha, fui lá, cafunguei o pecado, errei, paguei preço. Aí Deus usa aquilo ali, pode usar, não é que ele usa, ele pode usar aquilo ali para me trazer de volta para o trilho. Agora, dizer que Deus, não, Deus foi esse acidente aí, foi Deus que causou para trazer fulano. Irmão, desculpa, não dá. Essa fala aí para mim eu não consigo ouvir. Porque eu lembro o choque que foi pra gente aqui em casa, quando uma prima nossa, ela começou a estudar a Bíblia com a gente, e aí num momento aqui de conversa, e eu não lembro quem foi, acho que deve ter sido eu, soltou a expressão, ai, Deus vai te castigar. Aí ela olhou e falou, mas Deus não castiga. Aí a gente parou assim, olhou pra ela, como assim não castiga? Ela, você acha que vocês pecam e Deus tá com raio na cabeça de vocês, né, gente? E ele faz o quê? E aí ela começou a explicar, não, ele exorta, traz para perto, ele acolhe, ele busca, né? E ela mostrou o texto lá quando o homem cai, né? Adão peca, Eva peca, e Deus não desce assim, ô Adão, não acredito que você fez isso. Não, Deus desce e fala, Adão, onde você tá? Sumiu, porque Deus desceu, porque Deus esperava que Adão fosse e falasse, olha Deus, então, comi, né? Perdão. Deus estava disposto a perdoar Adão ali naquele momento. Mas Adão decidiu terceirizar a culpa, Eva terceirizou a culpa, e Deus falou, não, tudo bem, vocês vão terceirizar, então a gente resolve desse jeito então. E foi aí que a gente foi entendendo que Deus não ia tacar um raio na nossa cabeça por conta de um erro. Sim que ele sempre estaria disposto e à disposição de nos perdoar, né? Ô Eu Nicolas, acho que Jesus chamou, desculpa te interromper, mas olha só, é que esse assunto, cara, eu fico, me indigna muito, tá? Jesus chamou de amigo, cara.
o cara que tinha feito o que fez com ele. Rapaz, Jesus, com todo o poder, ele podia ter fulminado o tal do Judas ali. Meu irmão, ele podia acabar com Judas, que é um exemplo melhor de um Deus que teria toda a oportunidade do mundo de punir o cara. E ele falou assim: que vens a mim, amigo? Cara, pelo amor de Deus, eu não estou falando de um Deus falso, tá? Eu não estou falando de um Deus irônico. Quando Deus fala, quando Deus chama Judas de amigo, ele está sendo sincero. Ele não está usando de ironia. Ele está dizendo, cara, eu tenho você como amigo. Você entendeu? Então, o Judas estava com o plano pronto. O Judas estava com tudo armado. E ainda assim, Deus chama ele de amigo. E não tem nenhuma punição para esse cara. Agora, olha só. A punição não veio de Deus. Deus não puniu. Ah, que foi Deus que fez Judas se matar e se enforcar. Esquece. Agora, os pés de Judas, o remorso, na verdade. O que diferencia Pedro de Judas, gente? Se você for olhar, Pedro e Judas cometeram erros, cara, semelhantes. Um negou e o outro traiu. Se você colocar dentro da sacola e pegar, você não sabe o que é o que. Negar e trair, para mim é tudo igual. Só que a diferença é que Pedro se arrependeu. Judas teve remorso. Judas não teve mudança, Pedro teve. Então, eu acho que é um olhar para Deus que hoje, e aí sim, Nicolas, entra o que você falou sobre o papel pastoral nos jovens. Não só nos jovens, né, mas para toda a igreja. Desmistificar essa visão pesada que durante muito tempo se plantou sobre Deus, tá? Essa coisa carregada, né, sobre Deus, que não é essa a verdade. E eu vim de uma igreja, né, de um ministério que pregava esse Deus que punia, né? Então, eu lembro diversas vezes que a pastora dizia assim, olha, se você não falar que você pecou, que em num momento, né, ela parava a pregação e ela começava a revelar. E eu lembro, nossa, dela botar uma pressão assim, que eu tenho certeza que tinha muita gente que confessava pecado que não cometeu. Pela pressão, sabe, que ela fazia. Porque ela falava assim, tem um exemplo. Ah, tem uma moça aqui dentro que mentiu essa semana. Tá, então Quem não vamos lá. mentiu? Pois é, aí você tá numa igreja onde você tem, umas 40, 50 pessoas. Aí você tá dizendo que uma moça essa semana mentiu. Aí tu começa a botar pressão. A primeira moça que erguer a mão, você vai entregar a palavra. Lá E no ela Rio a falava gente assim, chamava isso de bala de avanço. Ela falava assim, se você não levantar a sua mão, se você não falar, Deus vai matar você essa semana. Nossa, eu tava quase levantando a mão e falando assim, eu acho que eu menti, pelo amor de Deus, me dê esse negócio aí que eu vou me arrepender aí pra Deus me matar essa semana. É desse jeito, cara. Entendeu? E quando nós saímos disso, nós fomos para um outro ministério, e aí sim, foi começado a pregar a palavra, e não revelação. Eu lembro que tinha um momento assim do culto que tinha uma mesa enorme, onde tinha. As pessoas colocavam os documentos, as pessoas colocavam o celular, colocavam roupas, fotos. E aí, durante o culto, parecia um trilho assim, a pastora ficava bem no centro da mesa, e aí, consequente, assim, vinham as irmãs. E aí ficava parecendo obra, sabe? Ela pegava a roupa, assim, e ela jogava. Então, tipo, vai aparecer na televisão, vai prosperar. E nesse ritmo, vai aparecer na televisão, vai prosperar. Deus tá abundando, Deus tá dando livramento. Deus... Eu falava assim, caramba, gente, quem é que tá contando essas coisas pra ela? E isso era todo o culto. E aí, no começo, a gente olhava e falou, nossa, que interessante. E foi passando, você foi olhando, você foi falando assim, gente, mas são as mesmas pessoas que... Mesma revelação para a mesma pessoa toda vez? O que está acontecendo? E aí nós fomos começando a olhar com esse olhar de tipo, por que isso? O que está acontecendo?
E quando nós fomos para esse ministério que atualmente eu congrego, a Pleno Poder, e lá nós tivemos escola de fundamentos, que seria, né, uma escola bíblica, nós tivemos diversos workshops de estudo mesmo, e aí foi que foi expandindo, assim, nós fomos Legal. realmente entendendo o que Deus era, quem Deus era. E uma das coisas que eu aprendi, e isso é muito verdade, e principalmente no meio dos jovens, pastor, é que muitos jovens hoje têm a visão de Deus, olham para Deus da mesma forma que olham para o seu pai. Então, quando Isso é um perigo, né, você diz cara? assim, sim, então quando É você um diz perigo. assim, Deus é o seu pai, e às vezes a pessoa tem uma visão do pai totalmente deturpada, ela vai olhar para Deus com essa visão deturpada, com essa visão punitiva, com essa visão talvez distante. E para mudar isso é muito difícil. Muito Quando a difícil. pessoa põe isso na cabeça, eu falo porque eu passei por isso. Eu vivi isso e foi assim. Porque depois que eu entendi que Deus não me culparia, só que ainda assim eu pensava, mas se Deus é meu pai, por que ele não vai me punir, me castigar? Então, ainda assim dava esse choque. E foi realmente relacionamento que foi fazendo com que eu entendesse que Deus não ia me matar porque eu pequei, que Deus estava à disposição e sempre ali para mim, né? E eu lembro que uma das experiências assim que fez com que eu entendesse o caráter de Deus foi quando, num dos encontros de jovens, minha pastora falou assim, essa semana o desafio vocês vão perguntar para Deus o que Deus vê quando ele olha para vocês. Eu falei assim, eu vou descobrir isso essa semana. E eu lembro que eu estava bem no alto, assim, da minha casa aqui, tem a lavanderia que dá com vista para a rua. E eu estava lá, e aí eu falei assim, Deus, o que é que o Senhor vê quando o Senhor me vê? E aí eu senti claramente, nitidamente, Deus falando assim, eu vejo o Nicolas. E eu fiquei assim, falei, pronto. Adiantou de quê? Não entendi, foi nada. E aí Deus começou, e isso fez muito mais sentido hoje. Eu falo que aquilo que Deus me falou em 2019, hoje eu estou entendendo por que ele falou aquilo. Uma das coisas que ele falou foi, eu vejo o Nicolas, eu vejo o que o nome Nicolas representa. E quando eu fui pesquisar o significado do nome, é vitorioso, aquele que leva o povo à vitória. E eu vejo isso hoje, que Deus estava me falando lá atrás, algo que ele via que eu não via ainda, mas que hoje faz total Total sentido, sentido. tá? Legal. Sabe? Legal. E foi aí que eu fui entendendo. Falei, meu Deus, então ele me vê como vitorioso, e às vezes eu não me via como vitorioso, então pera, ele acredita em mim. Então, e essa sensação é inexplicável. E eu falo que eu gostaria, se eu tivesse a oportunidade, eu pegaria os jovens, botaria dentro de uma sala e falaria, vai, só sai daí depois Deus vai falar com vocês. Porque é sensacional. Legal, Nicolas. Legal, muito bom. E pastor, hoje assim, o que você vê que é embora a gente tenha dito algumas, né? Mas se você pudesse fazer uma lista, né? De perigos, de problemas que essa juventude hoje enfrenta. Como que você pontuaria aquilo que você olha hoje e vê como um dos maiores problemas que essa geração tem enfrentado hoje? Cara, eu te falo assim, sem medo de errar, e talvez para mim é um só. E isso, na verdade, e isso acaba levando a outras coisas, mas para mim o top one hoje, um problema crônico da nossa geração é falta de referência. Nossa geração hoje ela tá tendo referências. Na verdade, assim, não é que é falta de referência, mas as referências que eles estão buscando e tendo são referências totalmente negativas, ruins. A internet, ela proporciona
muita coisa em relação a isso, né? Então hoje, por exemplo, um jovem tem a referência hoje de uma cantora, cara. Não quero aqui ficar citando o nome de A, B, C ou D para a gente também não ficar expondo. Mas você vê que muitas meninas elas usam algumas determinadas roupas porque elas têm essas cantoras como referência. Muitos meninos eles têm alguns comportamentos porque eles estão tendo referências erradas. Para você ter ideia, Nicolas, esse ano lá na igreja, né, na igreja não, no Like Jesus, na verdade, a gente está falando sobre maturidade. Então, o ano inteiro, todas as nossas ministrações, elas são em cima de maturidade. Então, a gente está falando de várias áreas que a gente precisa amadurecer. E há 2 meses atrás, se eu não me engano, a gente falou sobre maturidade para influenciar nas 7 esferas da sociedade, né? E no final da palavra foi feito um apelo, né, em um dos cultos lá, em um dos encontros, e a gente chamou ali os jovens, né, cada um que tinha o desejo de influenciar em determinada área ali determinada esfera da sociedade. A gente pediu que levantasse a mão, por exemplo, a gente foi falando uma por uma, né? Ah, esfera tal, esfera tal. E aí o jovem levantava a mão, a gente entregava uma pulseira para eles com o nome daquela esfera e a gente orava, né, por aqueles jovens ali dentro daquela esfera. E cara, quando a gente chegou na esfera da religião, na esfera da política, eu fiquei assustado, porque quando a gente pediu para levantar a mão, quem gostaria de influenciar na esfera da religião, eu tive 2 jovens que levantaram a mão. Quando eu pedi para levantar a mão quem queria influenciar na esfera da política, teve um jovem que levantou a mão. Cara, eu fiquei apavorado. Eu fiquei assustadíssimo com essa realidade. E eu conversando com alguns amigos e tudo, né, de outros lugares, cara, isso está sendo comum. E por que isso está comum? Porque, na verdade, hoje, as referências deles estão sendo referências distantes. Às vezes, eles até, no cotidiano deles ali, eles estão preferindo ter referências que, cara, não somam para a vida deles. E aí, às vezes, também não é questão de preferência, é o que eles estão vendo. Por exemplo, hoje, no nosso Brasil, do jeito que ele está, eu entendo um jovem hoje não querer ser um político. Apesar de, na minha cabeça, eu, Wallace, se eu tivesse na idade deles e tivesse algum chamado para isso, eu pensaria totalmente o contrário. Cara, exatamente porque está dando tudo errado, Deus vai me levantar como um José nessa geração e eu vou fazer a diferença. Só que a política hoje está sem referência. Então ninguém quer influenciar na política porque não tem referência boa na política. Tem ladrão, tem corrupto e uma série de coisas. Então, é um perigo hoje para nós a falta da referência. Porque, cara, se você não tem referência, Nicolas, por exemplo, a paternidade é referência. A figura masculina na vida de um jovem é referência. A identidade de um jovem, ela é formada baseada em referência. Então, eu afirmo sem medo de errar que o maior vilão hoje dos jovens dessa geração é a falta de referência. Eles estão, na verdade, tendo referências erradas. Eles estão buscando as suas referências em coisas erradas. A gente ministrou agora, acho que foi mês passado, a gente falou sobre isso também. Sobre a questão de referência, né? Sobre quem você quer ser quando você crescer. E é uma pergunta
básica, tá? Quem você quer ser, Nicolas, quando você tiver 30 anos, quando você tiver 40 anos? O que que você idealiza? Qual é a pessoa hoje que te influencia, que você fala assim, cara, eu quero ser essa pessoa, né? Não essa pessoa, mas eu quero carregar o que ela carrega, ou o que ele carrega. Então, eu acho que a gente precisa ter esse posicionamento hoje, né? Como líderes, como pais, como pastores, deixar com que as pessoas que a gente lidera olhem para nós é, como referências realmente para elas, referência de pai, referência de um líder, referência de alguém que é do mercado de trabalho, referência de alguém que tem caráter, né, e uma série de coisas, porque isso hoje está destruindo muitas pessoas. Foi muito interessante isso que você mencionou a respeito da exposição dos jovens, porque essa semana que passou, né? Hoje é segunda, então essa semana acabou de começar. Essa semana que passou eu tive um tempo de mesa com uma pessoa muito querida e nós estávamos falando justamente sobre isso, né? Ela brincou, ela falou que ela manda sempre para as filhas dela. Ela tem duas filhas adolescentes e ela falou que ela sempre manda para as filhas delas assim as publicações, né? Ovelhinha não posta foto sensualizando na internet. Ela tá aqui, é a Jaque. E nós estávamos conversando justamente sobre isso, o perigo que tá, sabe? É aquele negócio. Você entra no Instagram do jovem e entra assim, cristão, capricorniana. Aí você falou, sabe? E eu falo, eu contei essa experiência, né, da questão da, do que Deus me falou lá atrás, em 2019, e só fez sentido agora, porque a semana que passou foi me feita uma proposta, inclusive no âmbito político, e eu tava assim, falei, Deus, não sei se é isso mesmo que o Senhor quer, eu não sei o que o Senhor espera disso, não, de verdade, e comecei a orar a respeito disso. E ontem, a minha sogra saiu do quarto, minha sogra é pastora, né? E Aham. ela saiu do quarto dela, veio pra mim e falou, Nicolas, eu tava orando, Deus mandou te falar um negócio. Depois fale. E ela abriu a Bíblia em Josué e ela começou a falar. E ela começou a ler. E o texto dizia que Deus estava dando uma ordem a Josué, dizendo para que Josué entrasse, levasse o povo para conquistar a terra que ele prometeu, levasse o povo à vitória. E isso me lembrou do que Deus me disse. Vitorioso, aquele que leva o povo à vitória. E ela continuou, que Deus estaria com Josué, onde Josué estivesse, onde ele colocasse a planta dos seus pés, lhe seria dado por herança. E ela falou, Deus está dizendo isso para você. Eu falei, meu Deus do céu, Senhor, tem dúvida, não tem mais dúvida nenhuma. Se eu quiser alguma resposta além disso, é só um outdoor na rua mesmo. Sabe? Mas é o simples, pastor, que Deus se manifesta no simples. As pessoas às vezes acham que para ouvir a voz de Deus vai ser uma trovoada, vai ser uma ventania, vai ser o céu vai abrir assim, Deus vai, meu filho, ilho. Igual no Rei Leão, que aparece o leão na nuvem, assim. E não, Deus às vezes fala assim, você olha para uma borboleta e Deus ministra você ali olhando para aquela borboleta. E isso é muito lindo, isso é muito bom, porque Deus ele mostra que ele está perto, que até o que para você, o que para nós, né, seria irrelevante, ele usa isso para falar com a gente, trazendo uma questão de intimidade. Aham. E eu percebo isso, um exemplo, né? Um casal de namorados. Ai, olha, amor, você viu a lua? Ai, amor, você viu o sol como tá lindo hoje? Então, tipo, vai usando essas coisas assim para puxar um assunto, para falar alguma coisa. Então, essa lua tá linda igual você, sabe? Esses negócios assim. E Deus, ele usa isso da mesma forma. Olha, filho, olha esse pássaro, como é lindo, imagina você, sabe? Deus, ele usa o ordinário do dia para ministrar coisas grandiosas, né? Legal, legal. Muito bom. E como que você incentivaria hoje, pastor, analisando disso tudo, da questão da influência, principalmente,
Como que você aconselharia um jovem a buscar referências corretas, a até mesmo indicar referências? Hoje, qual seria o seu conselho para esse jovem? Ô, Nicolas, eu não consigo, eu não consigo ter uma referência de alguém que não aponte para Jesus. Então, assim, minimamente, se eu sou cristão, eu preciso ter referências de pessoas, cara, que apontem para Jesus. E preste atenção numa coisa. Quando eu digo que apontem para Jesus, eu estou falando sobre pessoas que muitas vezes, isso é polêmico, tal, que eu vou falar, mas nem sempre o cara que aponta para Jesus, ele vai ser um crente. Assim como nem todo crente tem atitudes que apontam para Jesus. Então, é, eu preciso ter referências de pessoas que vão me aproximar de Deus. Tá? Quem são minhas referências, cara, hoje? São pessoas que me inspiram. São pessoas que eu olho e eu falo, cara, essa pessoa aí, ela me inspira a ser como Jesus, a viver o que Jesus viveu, a ser como Jesus foi, tá? Claro, cara, hoje com rede social, o pastor Davis ministrou isso no domingo passado na igreja, né? Cara, hoje está muito mais fácil, né? A gente se relacionar com alguém hoje, para eu conhecer alguém, para eu buscar referência. Cara, é só a gente entrar no Instagram. Entra lá no Instagram, vê os tipos de postagens que aquela pessoa faz, né? Vê as pessoas que ela segue. Porque, cara, não faz sentido eu seguir alguém que segue uma pessoa que não tem princípios que eu carrego. Entendeu? Porque, de uma certa forma, essa pessoa vai estar se alimentando, vai estar consumindo coisas que não faz sentido para mim. Então, eu acho que o principal aí de nós buscarmos referências, cara, é se essas pessoas, de alguma maneira, elas têm práticas que elas vão apontar para Cristo, tá? E volto a dizer, nem sempre essas pessoas vão ser crentes. Isso é Isso é lamentável, tá, Nicolas, o que eu estou dizendo. Mas é uma pura verdade. Eu conheço gente que não é crente no sentido de ir para a igreja, né, de ter uma denominação para dizer, não, eu sou da igreja tal. Eu conheço pessoas assim, que são mais crentes do que muito crente, cara. Que acreditam mais em Deus do que muito cristão. Entendeu? É lamentável, mas é a verdade. Infelizmente é o que acontece hoje. Então, as referências que a gente precisa ter é isso, cara, é buscar pessoas que estão apontando para Jesus ali. Eu gostei muito, pastor, e eu vou abrir o meu coração disso que você falou, porque muitas vezes quando a gente faz essa pergunta, quem que você, qual a referência que você indicaria para um jovem? Geralmente, de verdade, o que alguém vai me responder a referência é Jesus, a referência é o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Tá, mas vamos lá. Nós estamos hoje numa geração que ela precisa ver, ela precisa ouvir. Não tem como ela ouvir o apóstolo Paulo ministrando um sermão. Não tem como ela ouvir um vídeo de 2 minutos do apóstolo Pedro. Não tem como, né, necessariamente, usando a questão literal, não tem como ela ver Pedro descendo do barco e andando e afundando, Aham. Jesus socorrendo. Então, a Bíblia não é dizendo que a Bíblia não é necessária e que as pregações são muito melhores. Obviamente que não. Mas para essa geração é necessário algo que ela veja, que ela possa ter esse contato de ver, ouvir, sentir. E você realmente dizer isso, olha, alguém que aponte para Jesus, é aquilo que o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né?
É isso. É E, isso. e o que Paulo estava dizendo é que Cristo não está aqui Mas fisicamente, eu tô. Cristo Jesus, mas É. eu tô. E eu É, aponto para ele. É isso aí, sim, cara. É exatamente, exatamente. e eu acho isso super, muito legal isso mesmo, de verdade. Pedro e João, quando estava lá em Atos capítulo 3, quando Pedro e João estavam na porta formosa lá, né, do templo, e a Bíblia fala que tinha um paralítico na porta, e esse texto é um dos textos que mais me deixa apaixonado, assim, sabe? Um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. Porque a Bíblia fala que Pedro e João falam assim, ó, é, olhe para nós. Quando Pedro e João estavam ali de frente daquele homem, eles falam, olhe para nós. Eles poderiam falar qualquer outra coisa, cara. Olha para Jesus, irmão, vai dar tudo certo. Não, olha para Cristo. Não, eles não falaram isso, cara. Eles falaram assim, cara, olha pra gente. Olha para nós aqui, ó. Presta atenção. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então, acho que é uma responsabilidade, óbvio, né? Quando você fala, cara, olha para mim. Você está chamando uma responsabilidade muito grande, mas eu acho que, cara, como um cristão, a gente não pode fugir disso, né? A gente foi discipulado para isso. Mateus 28:19, quando Jesus falou para os discípulos dele, ele falou, cara, ide por todo mundo, pregar o evangelho, você precisa fazer discípulo, batizar, entendeu? Jesus não falou assim, cara, quando vocês forem, vocês me chamam para eu poder me materializar ali na hora e eu me apresentar para aquela pessoa. Jesus não falou isso. Existe uma responsabilidade muito grande nossa, e não é do pastor, tá, Nicolas? Porque pastor não faz ovelha. Pastor cuida de ovelha. Pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Essa responsabilidade que às vezes se coloca em cima do pastor, ela, cara, não faz sentido, tá? Então eu acho que nós precisamos olhar para as pessoas e falar, cara, esse cara aponta para Jesus, esse cara tem algo que me chama a atenção. Deixa eu me aproximar, deixa eu ver o que ele tem para oferecer aí para a minha vida. Eu faço isso, tá, Nicolas? Eu estou dizendo é o que eu faço. Eu não estou falando de teoria e nem daquilo que eu ouvi dizer. Eu estou falando do que eu, o Wallace, vivo. E eu vi uma vez a pastora Helena Tanuri pregando sobre isso, e ela falou que quando Jesus veio morrer na cruz, ele não mandou um anjo vir morrer. Ele veio, ele morreu, ele sofreu, né? E a ordenança foi: ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, né? E isso não é, ô Wallace, vai você, vai fazer discípulo em todas as nações que eu vou ficar aqui na minha casa. Não, isso é uma ordenança. Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. Então, não é eu olhar e terceirizar o serviço. Olha, vai lá. Não, vai lá na Além do Véu. Vai lá você na Além do Véu. Vai lá, vai ser bom. Não, sabe? Por quê? Por que ir na Além do Véu? Por que ir em tal ministério? Por que ir, sabe? Então, ir e fazer discípulo. E ela falou sobre isso, que fazer discípulo é andar junto, é você ser, é ele se espelhar em você, é ele ver Cristo em você. É isso, Né? cara. É isso. E é cuidar disso para que as pessoas vejam Cristo em nós. Foi a frase que você disse do Santo Agostinho, né? Que diz: prega o Isso. evangelho em todo tempo e, se for necessário, use palavras. Nós somos a Bíblia, né? Que o mundo lê. E o que será que eles estão lendo? Será que nós temos sido uma Bíblia que tem realmente apontado para Jesus? Olha, aquele jovem é um jovem de Deus, aquele pastor é realmente um pastor de Deus, aquela mulher é uma mulher de oração, sabe? É a questão da referência. Será que nós temos sido referência e trazido pessoas para o reino de Deus? Ou será Perfeito. que nós temos sido aquilo que tem afastado as pessoas, né? Legal, Nicolas. Esse é o sentimento, cara. Essa é a visão. Eu compartilho disso aí também. Muito bom. Muito bom. Pastor, chegamos no momento mais importante.
convidado dá um nome diferente para esse momento. E o último convidado acabou aderindo, e aí nós estamos seguindo com esse nome, é o Testamento da Mesa. Que os 10 mandamentos foi na tábua de pedra, nesse caso esse testamento ele é esculpido na madeira. Se você pudesse deixar um recado, um conselho para as próximas gerações, se você pudesse deixar compartilhar algo como se fosse aquelas frases assim, que daqui 100 anos o povo vai estar falando assim, ai, como dizia o filósofo Wallace. Nessa pegada. O que você deixaria de conselho para essas próximas gerações? Essa geração que está se levantando e as próximas aí que vão vir. Cara, difícil assim deixar um conselho único, mas o que eu sinto no meu coração, Nicolas, é que muitos jovens hoje, e não só jovens, tá? Aqui é de uma forma geral, mas vamos falar um pouco daquilo que hoje eu tenho, né, vivenciado do meu dia a dia. A galera tá buscando muito entretenimento e pouco avivamento. As pessoas elas querem ir para a igreja para sentir uma emoção, para viver um tempo de entretenimento com uma boa música, né, com uma boa palavra, né? E ok, cara, presta atenção, eu sou extremamente a favor de um bom louvor, de uma boa palavra. Até porque eu não posso falar nada contrário a isso, porque graças a Deus, cara, a gente hoje está numa igreja que tem um ambiente de culto maravilhoso, né? Tem um conjunto ali de louvor, de palavra, né? Que eu confesso para você que eu amo a casa onde eu sirvo, né? Eu amo estar ali e viver tudo que a gente está vivendo. Mas eu não posso viver em busca disso. Então, um paradigma que muitos hoje precisam quebrar é que o culto não começa quando eu chego na igreja. O culto começa quando eu acordo. Então, eu acho que a galera assim, ó, eu vou para a igreja para receber. Mentira. Não é que é mentira, tá errado. A gente até recebe quando vai na igreja. Mas o dia que eu tiver, o dia que as pessoas tiverem a consciência de que eu não vou na igreja para receber alguma coisa, mas eu vou para transbordar alguma coisa na vida de alguém, cara, os nossos encontros vão ser diferentes. Porque você imagina o seguinte, Nicolas, na tua igreja você tem lá o número X de pessoas. Se todo mundo sair de casa e falar assim, cara, hoje eu tô indo para lá para entregar alguma coisa. Porque evangelho, cara, não fala daquilo que Deus simplesmente me dá. O evangelho é sobre o que eu vou fazer com aquilo que Deus me deu. É diferente. Eu não posso sair de casa com uma lista de compras, igual eu vou no mercado, que a Keller me manda no WhatsApp, compra isso, compra isso, compra isso, compra isso. Tem gente saindo de casa para ir para a igreja com uma listinha de pedido. Quando, na verdade, eu preciso sair de casa para ir para a igreja com uma listinha de entrega. Cara, eu vou para a igreja hoje, essa semana eu pensei naquele brother meu, cara, chegar lá, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser orar por ele. Tem gente que acha que o louvor que se toca lá é para pessoa. Ah, não gostei muito da música hoje, não foi legal. Mas, cara, quem disse que a banda tá cantando para você? Não tem ninguém lá cantando pra gente, cara. A gente tá adorando o Senhor. Então, a mentalidade hoje é mais avivamento, menos entretenimento. O dia que eu tiver isso enraizado no meu coração, eu acordei hoje, cara, querendo mais avivamento. Eu posso não ter entretenimento, mas eu vou ter avivamento. Porque pode ser
que um ambiente que tenha entretenimento não tem avivamento. Mas com certeza todo ambiente de avivamento vai ter o entretenimento. Porque a revelação de Jesus, cara, para nós, ela vai entreter todo mundo, pelo amor de Deus. É uma manifestação linda. Só que a gente está invertendo essa posição, né? Então, eu acho que as próximas gerações, elas precisam entender isso, cara. Buscar ao Senhor, viver em busca de um avivamento e não de um entretenimento. Uau! Olha, já tô vendo que a gente vai ter que marcar uma outra live. Muito bom, pastor, que tempo precioso. Eu vou encerrar porque eu imagino que amanhã você tenha muitos compromissos, tenha muita coisa para fazer e também para não ficar cansativo. Então, louvo a Deus pela sua vida. Muito obrigado aí por você ter aceito o convite. Que o Senhor prospere ainda mais a sua vida, o seu ministério, que cresça muito mais, em nome de Jesus. E muito obrigado você que assistiu até aqui, você que acompanhou, você que está assistindo depois, porque essa live ela vai agora para o YouTube, depois ela vai ficar salva aqui no Instagram e vai para o YouTube. E se você está assistindo depois, compartilha com todo mundo, para que todo mundo veja, para que todo mundo ouça essas verdades que foram faladas aqui, que eu tenho certeza que vai acrescentar na vida de muitas pessoas. E Pastor Wallace, novamente, muito obrigado. Espero aí, em breve, poder estarmos juntos, pessoalmente. Legal, é um prazer, Nicolas. Legal, Deus abençoe, Eu peço tá? vocês. Amém. Amém, amém. Muito obrigado. Gente, beijo. Deus abençoe. Beijo, pessoal. Pastor, uma boa noite. Valeu, Deus Nicolas. abençoe você e sua família. Falou, Junto, gente. irmão. Tchau. Grande abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.